Aí hoje ela fez o que com você? Você fez Oxi, botou gás em mim, velho. o dia todinho, foi? O dia todinho, bebendo nos bares, eu fui atrás dela. Mas por que tu fosse atrás dela? Porque eu gosto dela. Quando cheguei lá, o cara me deu uma tapa na cara por causa dela. Puxou Mas- um facão pra mim e tudo. Mas tu é o que tu dissesse naquela hora? Corno que vai atrás dela, corno conformado. Ai, doido, bicho. Não tem como deixar não, ela não. Tem sim. Então. Tem como deixar, que minha mãe já me pediu, meu pai já me pediu eu fazer isso. Saudações cavalheiros, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Um Viking de Óculos. O que me motivou a fazer esse vídeo foi uma situação que eu presenciei ontem. Eu estava na casa de uma colega, estava eu e duas garotas, e ela estava no computador e eu no celular e ela ouvindo alguns áudios do WhatsApp dela. E eu achei que foi uma situação lamentável para quem enviava os áudios, e a situação foi a seguinte: ela conheceu um cara no mochilão, e eles tiveram uma relação breve de mais ou menos um mês. Foi uma relação muito intensa, claro, porque se você está se relacionando há um mês com uma pessoa que você vê apenas aos finais de semana, é diferente de você ter uma relação de 30 dias com alguém que você viu todos os dias e dormiu junto com a pessoa todos os dias. Então, nesses mochilões é muito comum que você tenha uma intimidade formada muito depressa com pessoas que você nunca viu. Só que esse rapaz ele criou expectativas. Ela não estava interessada em se relacionar com ele de modo duradouro e ela já foi para outro estado. Ela não está mais no estado em que ela conheceu esse rapaz. E o cara simplesmente não consegue entender que não vai rolar e fica numa insistência. Eu achei digno de dó, entendeu? O que o cara estava fazendo. E quando ele percebia que não ia dar certo, ele tentava convencer a garota a todo custo. Não, a gente vai dar certo, eu gostei muito de você. E quanto mais ela demonstrava que ela não estava interessada, mais ele tentava criar justificativas para ela que na cabeça dele funcionariam. Mas eu que estava vendo toda a reação do outro lado, ele estava fazendo justamente o oposto. Ele dizia, né, o cara com 34 anos e a garota com 20. Eu sei que você é muito nova, você ainda é muito confusa. Você ainda não sabe o que quer. Na verdade, ela sabe que ela não quer ficar com ele. Ele não consegue entender isso, apesar da idade. E ele está tentando contornar a situação fazendo algum tipo de jogo psicológico, né? Tentando colocar na cabeça dela que ela vai perder. Só que ele não consegue compreender um princípio básico que não é usado apenas nos relacionamentos, mas também nas vendas, que é o gatilho de escassez. O nosso cérebro ele tem medo da perda. Quando você dá a impressão de que algo é escasso, de que algo é inatingível, a nossa reação para até evitar a frustração é tentar conseguir aquilo que está prestes a ser perdido, dá esse senso de urgência. Então, muitas vezes, os homens, que não conseguem entender como funciona a mentalidade feminina, eles mesmos cavam a própria cova e acabam fazendo a pessoa que ele tem interesse se distanciar. Como a gente tem uma pegada amiga e tal, a gente não vê problema nisso, né? O cara, na minha opinião, ele tem sorte. Que quanto menos você se relaciona, mais seguro você tá no mundo de leis anti-homens. Nós somos seres racionalizantes. A gente toma decisões emocionais e depois tenta criar uma base racional para aquela decisão que a gente tomou. Eu posso dar um exemplo que eu mesmo já passei e hoje eu consegui transcender esse tipo de irracionalidade humana. É muito difícil a gente lidar com rejeições. A neurociência mostra que a rejeição é interpretada pelo cérebro como uma dor física. E eu vou dar um exemplo de algo que eu passei. Há muitos anos eu estava em um momento que eu estava tendo uma alta taxa de sucesso com mulheres e eu acabei conhecendo uma garota. E essa garota gostava de natureza, gosta muito de bichos, entendeu? Tinha interesse em viver uma vida no campo, queria se isolar do burburinho citadino e não gostava dessa sociedade, né? Apesar de ela ser de esquerda, na época eu também tinha um pouco essa visão. Essas outras questões, de vida no campo, que é algo que eu gosto muito, acabaram me deixando encantado. E como eu estava com uma grande oferta de mulheres, e as mulheres tendem a escolher os homens que foram pré-selecionados por outras mulheres, tendo várias mulheres à disposição, eu pensei, poxa, essa aí vai ser fácil, né? Mas eu realmente estava interessado em ficar com essa garota, ter algo mais sério, e quem sabe, na época, no meu auge do blue pilismo,
levar uma vida no campo com ela e criar uns cabritos, plantar umas couves. Ela me deu até um presente na época, né? Ela colheu couves, hortelã, coisas da horta da casa dela e me deu. E eu achei aquele presente muito singelo, né? Eu prefiro uma coisa assim natural, que você colocou amor ali, que plantou e cuidou, do que uma coisa comprada aí para ostentar, né? Uma coisa luxuosa, um presente suntuoso. E quando ela não quis, né, um amigo meu até falou, poxa, olha só, isso tem tudo a ver. Ele tentou fazer a cabeça dela para ela ficar comigo, mas uma das razões de não ter dado certo, na minha opinião, hoje, olhando em retrospecto, foi que eu dei bola demais, entendeu? Não teve o gatilho da escassez. Aí depois que eu vi que não ia dar certo, na época eu não estava com uma mente tão racional quanto eu tenho hoje em dia, não conhecia o cérebro humano, não conhecia a Matrix, eu ficava pensando comigo mesmo, ela vai encontrar alguém, ela não vai dar certo com essa pessoa e ela vai se arrepender. Esse tipo de mentira que a gente conta para nós mesmos é para amaciar o nosso ego e não saber lidar com a rejeição. É até uma questão de maturidade. Hoje eu percebo e eu não vejo problema nenhum nisso. E a mesma coisa que eu pensaria desse rapaz com essa garota, ela não quis, ela não vai se arrepender, ela simplesmente não quis e ponto final. A gente tem que parar de criar razões, ela vai se arrepender, um dia ela vai ver que ela errou. Meu amigo, tem mulher que ela não quer ficar com você. Não importa o que você faça, não importa o quão bonito você seja, ela não vai se arrepender e você tem que encarar a rejeição. Ela não quis, bola pra frente, para de se humilhar. É só um fora, entendeu? É isso que o cérebro humano não consegue captar, né? Que tem gente que não quer ficar contigo, a pessoa não se interessou em você e ponto. É muito mais fácil a gente encarar a realidade de frente, que a gente vai amadurecendo com o tempo, né? E não ficar criando razões para colocar a pessoa como se algum dia ela fosse se arrepender do terrível erro de não ter querido ficar comigo. Pois bem, um outro ponto que eu achei muito interessante, e tem bastante relação com esse print que eu coloquei no início, o mercado sexual está extremamente inflacionado. Essa garota não é aquele avião que você vê, né? A loira de cabelos lisos, ou uma morena com busto farto, não. Né? Ou aquela mulher extrovertida, sedutora de maneiras histriônicas. É uma garota até antissocial, bem antissocial, não gosta muito de sair. Não tem esse jeito flertador, sedutor que a gente imagina quando a gente pensa numa mulher que tem muitos homens atrás dela. E ainda assim, além desse cara que estava se humilhando, fazendo um papel feio, deu vergonha alheia, tinha um outro cara mandando áudios simultaneamente para ela, porque ficou com ela uma vez e ela não gostou e o cara quer ficar com ela de novo, né? Eu morri de rir da situação. Eu até falei com ela assim, pega o vídeo que chama Paixão, uma grave doença mental, e envia para ele, para ver se ele se toca, né? Ela ficou assim, não, isso vai ser muito pesado, eu não vou fazer isso não. Então você vê, uma garota mediana, que não tem um círculo social muito grande, tem 2, 3 caras quase implorando para ficar com ela. Você percebe que é o próprio homem que faz com que as mulheres se tornem tão exigentes? Você acha que a garota que você está tentando conquistar, você acha que é só você que está mandando mensagem para ela? Mulher recebe mensagem o tempo todo na internet, meu amigo. Elas podem escolher à vontade. Não tem o gatilho de escassez. Eu me lembro que eu vi um meme que eu achei bem interessante e eu acho que faz até sentido. A mulher posta uma foto, tem 256 gados dando amei e fazendo comentários lisonjeiros na foto dela, e o cara que tá pegando às vezes nenhum like ele deu. Então implorar a atenção feminina, na verdade, serve apenas para te desmoralizar e fazer a pessoa perder o interesse. Isso a neurociência explica. Então esses jogos emocionais que a gente fala muito, né? A pessoa às vezes está me dando um gelo. A gente vê muito isso em relacionamento com borderline. A pessoa dá o tratamento de silêncio para punir a vítima, para de falar com ela, some por uns dias, e quando ela age dessa maneira desrespeitosa, né, não te dá satisfações, some, não fala com você, você não sabe nem se ela está com outro.
qual é a sua reação? Largar? Não, você fica cada vez mais apaixonado. A gente sabe que os relacionamentos turbulentos têm essa dinâmica. E por que que acontece isso? O gatilho de escassez. Você acha que perdeu. É aquele famoso gelo. E é justamente o que os homens não sabem fazer com as mulheres. E por isso eles ficam tão presos nesse tipo de relacionamento. Eu ainda não fiz a parte 2 do meu mochilão, mas eu vou adiantar aqui uma situação que aconteceu. Eu estava na praia de Ipanema, tava eu e 3 garotas que eu conheci no hotel fazenda que eu tava. A gente foi pra praia e tal, eu até passei um sufoco lá. Eu caí numa contracorrente no mar e já estava cansado, tinha bebido 2 latas de cerveja, apesar de ser pouco, para quem não bebe nunca, você já fica um pouco ébrio, né? E já meio cansado assim do trabalho lá que eu estava fazendo no mochilão, não consegui voltar, tive que pedir socorro lá pro salva-vida. Foi uma situação que eu fiquei envergonhado, mas foi engraçado no final das contas. E tinha um gringo nadando também. Ele até falou, eu percebi ali que o mar estava ficando meio bravo, voltei. Aí ele até falou com as garotas que estavam comigo, falou assim, não, pode ficar tranquilo, ele só tá cansado. Aí eu acabei pedindo ajuda pro salva-vidas, todo mundo na praia assim, olha lá, tem uma mulher se afogando, né? Muito longe, não deu pra ver a barba, era eu, um cabeludo lá no meio, preso na contracorrente. Aí voltando, esse gringo, né, nem falava português, eu conversei com ele só em inglês. Num primeiro momento eu achei que ele fosse alemão, né? Olhos claros, pele alva, loiro. E ele disse que trabalhava como salva-vidas na Alemanha, né? Ele tinha morado na Alemanha, só que ele era libanês, né? Um conterrâneo, eu também sou libanês. E muita gente, não sei por que razão, imagina que os libaneses são todos morenos, né? Até meio indianos, eu diria, mas os libaneses têm olhos claros. Ele até falou comigo, você no Líbano, ninguém ia achar que você era brasileiro. As pessoas iam achar que você é libanês. Eu falei, mas eu sou libanês. Né? Aí o cara conversou lá comigo um pouco, falou que era fisioterapeuta, e falou um pouco sobre a questão do Líbano, né? Disse que o Líbano está sempre tendo problemas políticos e que até para você ir na praia você tem que pegar a condução que é paga, e se você quiser ir na praia todo dia você vai gastar um valor meio alto. E esse cara ficou com a gente um tempo. Eu tenho até uma foto dele no meu Instagram pessoal. Você vê que é um cara bem aparentado, não é um cara feio. Só que o cara tá totalmente deslocado, entendeu? Ele não sabe chegar em mulher. Então esse cara ficou com a gente, andando assim até mais ou menos umas 7 horas da noite, das 3 às 7. E você deve imaginar, o cara com grana, olho azul, cabelo loiro, gringo, né? Que o gringo já tem ele já tá 2 pontos na frente de você, brasileiro, na hora de conquistar uma mulher. Que a gente aqui no Brasil é muito xenofílico. O cara tava chegando numas garotas que estavam com a gente, umas meninas que não ficaria nem de graça, entendeu? Umas garotas assim muito fraquinhas de aparência. E ele simplesmente não conseguia trocar ideia com as garotas de uma maneira natural. E isso é uma coisa que eu já observei em outros homens, entendeu? Conversando uma vez com um amigo no bairro, ele falou o seguinte, você já notou que às vezes a gente está conversando com os caras, o papo tá indo natural, chega uma garota, o cara muda, parece que o cara trava, não sabe muito bem o que falar. Tem muito homem assim, o cara perto de mulher, o cara muda e ele fica robótico, ele fica bobo, o cara fica bobado quando tem mulher perto. Olha só o estado dos homens hoje em dia, ficam abobados. Aí esse cara não sabia o que falar, começou a dar umas cantadas que as meninas acharam super cafonas assim, sabe? Não teve efetividade nenhuma, e depois falou o seguinte, né? E eu agindo de tradutor. Eu vendo a situação toda e eu pensando assim comigo. Eu não podia falar que eu era Red Pill nesse meio, né? Não tinha como. Eu pensando, caramba, esse cara não vai chegar em lugar nenhum. Olha só o tipo de estratégia de sedução que o cara tá usando. Aí, por fim, as garotas já percebiam que o cara estava interessado só em ter uma mulher. Ele cometeu um erro que as mulheres não gostam. Ele tentou chegar em uma, deu errado, ele tentou chegar na outra, no mesmo grupo, no mesmo dia, em questão de 30 minutos de diferença. Aí ele falou assim pra mim, diz pra ela que amanhã eu vou num cruzeiro em Ilha Grande, e que se ela quiser, ela tá convidada. Né? Aí a garota ainda tirou ele, essa menina super feminista, sabe? Falou assim, eu só vou se vocês que são meus amigos forem com a gente.
Aí o cara falou, não, mas é um convite só pra ela. Né? Tava claro que a intenção dele era pegar uma mina. E ela falou assim, não, se for só eu não quero. Então você vê bem, o cara tem dinheiro, o cara é gringo, o cara tem olho azul, é bonito e não consegue ficar com ninguém. Entendeu? Eu não gosto de PUA porque eu acho que o PUA te coloca numa situação de risco desnecessária. Hoje é seguir seu próprio caminho. Os alfas, como diz o mestre Dom Sandro, são os que na vara de família viram alfafa. Mas muitas das coisas ditas por PUAs fazem sim um certo sentido. Esse cara não é que ele é feio, não é que ele é incel, que ele não tem bons recursos, pelo contrário, o cara tem tudo para ser valorizado no mercado sexual, mas ele simplesmente não sabe agir com mulher. Ele muda. Não é que as mulheres estão muito exigentes, elas estão, mas o cara não consegue tratar uma mulher naturalmente, entendeu? E eu tenho certeza absoluta que muitos vão se identificar. Pensa aí, no seu dia a dia, no seu final de semana, quando você sai, vai tomar uma cerveja no bar, chega uma mulher perto, você não consegue tratar ela como se ela fosse um cara qualquer. Você fica bobado, entendeu? Se você está se identificando com isso, você precisa mudar a sua personalidade urgentemente e parar de colocar a mulher no pedestal. Parar de ficar sentando o dedo no amei toda vez que uma mulher posta uma foto no Facebook. Saber avaliar se você deve chegar naquela mulher e tem alta probabilidade de sucesso ou se você não tem. Se você não tem, você não tem que arriscar. E o que nós vemos os homens fazendo hoje em dia? Eles não avaliam, eles chegam nessas garotas, eles tomam fora e eles ficam insistindo. Uma situação degradante, é feio para quem está de fora. Se esses homens se vissem, as mulheres, né? Hoje na era digital, meu amigo, não existe uma conversa a dois. Enquanto esse cara estava mandando áudio, né, em seus momentos mais íntimos, o verdadeiro gado apaixonado tentando conquistar a garota e achando que ele pudesse ter êxito, ela estava morrendo de rir da cara dele e mostrando o áudio pra gente. Nem a conversa privada existiu. Você consegue entender como funcionam as coisas hoje em dia? Para de mandar áudio se humilhando pra mulher, que além de você não conseguir ficar com ela, ela vai tocar esse áudio para as amigas dela e morrer de rir da sua cara. É isso que vai acontecer. É isso que acontece mais comumente. E às vezes a mulher não dá um basta definitivo porque ela quer às vezes ficar na sua casa no final de semana, ela quer às vezes usufruir de algum recurso seu. Você consegue ver como funciona a dinâmica do relacionamento hoje em dia? E para finalizar esse vídeo, eu quero fazer uma reflexão. A gente escuta na mídia o tempo todo que os homens têm um sentimento de posse e que eles não aceitam o fim do relacionamento. E essa narrativa, repetida extenuantemente, está conseguindo invadir a mente até de conservadores, de homens que são antifeministas. Eles estão repetindo essa mentira. Existem homens que não aceitam o final do relacionamento e chegam a níveis extremos por essa inaceitação? É claro, da mesma maneira que existem mulheres. Só que esses homens não representam 0,1% dos homens. Se a gente analisar a nossa cultura, é justamente o contrário. O homem está acostumado desde os 15, 16 anos de idade, chegar em mulher, tomar fora, rir daquela situação, às vezes ficar insistindo, chegar em outra mulher, é um ciclo, né? Eu estava conversando com um colega uma vez de um clã que eu participei, chamava até Bledovindos. E ele falou comigo assim, sabe aquela menina? Era até uma aluna minha do curso de inglês. Cidade pequena, todo mundo se conhece, né? Já cheguei nela várias vezes, ela já me deu vários foras, e o cara morreu de rir. Então você vê que é exatamente o contrário. Não é que os homens não aceitam, eles aceitam demais, eles perderam a hombridade. Eles chegam em mulheres sem ter certeza, ou pelo menos analisar a probabilidade de que eles vão ter êxito, chega para tomar fora e fica insistindo. Enquanto ele está insistindo, tem mais 4, 5 insistindo. E uma mulher, às vezes mediana, nota 5, acha que ela é uma deusa grega na Terra. Você já parou para pensar que se essa garota não tivesse tantos homens dando em cima dela, ela pudesse até pensar, poxa, esse cara gosta de mim, eu vou valorizar. Ele está aqui se rebaixando para ficar comigo. Mas não tem o gatilho mental da escassez.
O cara mostra que ele está disponível a todo momento e ela sabe, através desses homens que ficam o tempo todo mandando mensagem, fazendo declarações de amor. Teve um cara lá que ele mandou um poema, o cara nunca ficou com ela. Ele mandou um poema para ela, se declarando, falando que ela é perfeita. Um poema falando da perfeição da mulher. E ela morreu de rir da cara dele, e eu também. Eu tenho pena desses manginas. Então o recado, pessoal, é esse. Não se humilhem. O que diz Paul Elam, uma coisa muito importante. Você quer saber se você está na mão de uma mulher? Pense na sensação de viver sem ela. Se você não tolera a sensação de viver sem ela, ela é dona da sua vida. E terceiro, eu sei que muita gente está passando por relacionamentos complicados, relacionamentos difíceis, né? E não tem problema, nós somos seres humanos, a gente erra. Eu costumo até dizer, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Se você já chorou por uma mulher uma vez, já passou por uma situação assim, ficou com o coração partido, tente aprender com o erro. Muitos vão acreditar que o problema estava naquela pessoa e vão passar por isso uma segunda vez. Mas mais que 2, você está sendo irracional e incapaz de aprender com os erros que você cometeu. Se você está no 3º relacionamento, chegando na 3ª mulher, tomando um fora e está repetindo esse padrão, o problema talvez não seja a cultura e nem as mulheres, mas seja você. Nunca mais chore por causa de uma mulher. Grande abraço, se inscreva e até a próxima.